Todo mundo que consome cultura pop é estimulado desde cedo a ser um colecionador, seja pelas propagandas, pela influência de amigos e pela própria vontade que nós temos de ser rodeados por aquilo de que a gente gosta. Por isso, muitas pessoas acabam juntando uma coleção sem nem ao menos fazer um esforço consciente para isso, e esse foi justamente o meu caso. Assim como acontece com muita gente, alguns objetos que eu fui juntando despretensiosamente se tornaram coleções, e atualmente eu coleciono principalmente jogos e bonecos, ou figuras de ação para os recalcados. Apesar de o foco desse canal ser os jogos de luta, hoje eu quero falar um pouco sobre a minha coleção de bonecos, porque eu acho que compartilhar a história de como essa coleção evoluiu pode ser interessante e até servir de aviso para quem está começando nesse mundinho. Como eu disse antes, minha coleção começou sem querer, com presentes que eu ganhava durante a infância. Era um tempo mais simples e, como uma boa criança, tudo o que eu tinha era só pra brincar mesmo. Então mesmo aqueles bonecos super nostálgicos, que hoje seriam bem cobiçados por colecionadores retrô, como os Cavaleiros do Zodíaco e os Power Rangers, não eram vistos por mim como colecionáveis. A primeira vez que uma linha de figuras realmente se destacou pra mim foi quando eu conheci os bonecos do Spawn, quando eu tinha ali entre meus 6 e 7 anos de idade. Para quem não é familiarizado, a linha do Spawn da McFarlane Toys mudou os paradigmas de qualidade em figuras nos anos 90, graças à sua escultura e pintura que eram muito acima da média para a época. Além disso, essa linha foi uma das responsáveis pela mudança de foco das fabricantes de bonecos para agradar colecionadores adultos. No meu caso, quando criança, mesmo não entendendo nada da história de Spawn, eu cobiçava muito aqueles bonecos só pelo tanto que eles eram bem feitos. Aliás, eu só fui conhecer o desenho e o filme do Spawn dos anos 90 depois de conhecer as figuras. Eu até cheguei a ter alguns bonecos de Spawn na infância, mas infelizmente só um deles está vivo até hoje, que é esse Spawn de armadura que já está sem seus acessórios e com um pedaço de cotonete no lugar do pino de articulação do braço. É o que dá deixar seus primos mais novos brincarem com seus bonecos legais. Apesar de eu ter tido poucos bonecos dele, foi graças ao Spawn que eu tive contato com o que viria a ser a minha primeira coleção de verdade. Quando eu tinha 7 anos, um vizinho me falou de um desenho japonês muito bom que estava chegando ao Brasil, e eu falei que eu não tinha interesse em assistir. Ele me assegurou que esse desenho era tão bom que se eu não gostasse, ele me daria um boneco do Spawn dele. E lá fui eu assistir pela primeira vez esse desenho obscuro, que eu não sei se vocês já ouviram falar, chamado Pokémon! E eu não preciso nem dizer que eu perdi a aposta pro meu vizinho. A Pokémania de 1999 me acertou em cheio, e foi aí que eu tive algum tipo de foco na coleção pela primeira vez, porque eu queria muito ter todos os Pokémon. Foi nessa época que eu comecei a ter mais noção de diferentes linhas e aprendi a diferenciar figuras originais de piratas, mas eu ainda não tinha frescura, então meus Pokémon eram uma mistura de figuras da Tommy, de Guaraná Caçulinha e de um monte de Pokémon pirata. Além disso, era comum trocar brinquedos com os amigos, então a coleção ia ficando cada vez mais misturada, já que não era estranho trocar um boneco original por um pirata ou de uma linha por outra, quando um amigo tinha um Pokémon do qual eu gostava mais ou que estava faltando na minha coleção. Aliás, até hoje eu tenho essa coleção de Pokémon aqui comigo e volta e meia eu adiciono algum integrante a ela, especialmente se for algum Pokémon da primeira ou da segunda geração, que são as minhas preferidas. E apesar de eu ter me livrado da maioria dos meus Pokémon piratinhas, eu guardei alguns dos translúcidos porque eles são muito nostálgicos pra mim. Essa mania por figuras de Pokémon se espalhou para os meus outros brinquedos, e eu comecei a colecionar mais bonecos além dos aleatórios que eu ganhava de presente, como Letronix, Medabots e, é claro, os bonecos de Dragon Ball da Mattel, que apesar de terem sido lançados na América Latina a partir de 2000, eram relançamentos de outras linhas mais antigas feitas por outras empresas e que a Mattel comprou a licença para vender por aqui. A principal dessas linhas foi a Super Battle Collection, que tinha sido originalmente feita pela Bandai e lançada no Japão nos anos 90. Esses bonecos eram do tamanho que eu gostava para brincar e eram bem feitinhos, e só pecavam pelas poucas articulações, mas para uma criança com a imaginação fértil, isso não me atrapalhava, já que na minha cabeça as coreografias de luta eram maravilhosas, mesmo que na vida real elas fossem assim. Infelizmente, essa linha era mais cara, então a maioria dos meus bonecos de Dragon Ball eram aqueles piratas que usavam os moldes baseados na Super Battle Collection, mas eles eram menores, com plástico oco e muitas vezes com as pinturas todas erradas, mas de novo, eu não tinha frescura e brincava com todos do mesmo jeito. Porém, quando eu tinha 10 anos, meu padrão de qualidade subiu depois que eu comprei esse Homem-Aranha da linha Spider-Man Classics da Toy Biz. Ele foi meu primeiro contato com figuras com muitas articulações, que eram o chamariz dessa linha. E para melhorar, ele era do mesmo tamanho que eu já gostava de brincar, tinha a pintura e escultura bem feitas e ainda vinha com um pequeno cenário de acessório, o que era muita novidade para mim. E para dar mais contexto, foi nessa época que o Homem-Aranha estava com tudo, graças aos filmes do Tobey Maguire. Eu passei a comprar os gibis dele, que sempre tinham propagandas de figuras da Toy Biz. Por causa disso, eu passei a querer mais bonecos do Homem-Aranha, e até ganhei o Norman Osborn do filme que eu tenho até hoje, apesar de que meu sonho de consumo mesmo era o Duende Verde completo com planador, tanto que sempre que eu ia pra casa do meu amigo que tinha ele, eu ficava brincando horrores.
Então, até o final da minha infância eu já tinha um número legal de bonecos, mas a situação nunca saía de controle porque uma ou duas vezes por ano minha mãe me fazia doar brinquedos. Com isso, até bonecos dos quais eu sinto falta foram embora, mas eu tenho certeza de que eles foram muito melhor usados fazendo a infância de outras crianças. No começo da adolescência, a puberdade fez o seu trabalho e eu me lembro muito bem do momento em que pela primeira vez eu ganhei um boneco e não tive aquela vontade de brincar com ele. Foi no Natal de 2003, quando eu ganhei esse Wolverine da Toy Biz. Eu me lembro de me sentir até meio mal, porque durante toda a minha infância eu sonhava em ter um Wolverine na coleção, mas quando ele finalmente chegou, eu já estava velho demais para querer brincar com ele. A partir desse ponto, a coleção de bonecos deu uma parada, e a maioria dos meus brinquedos foram doados com o tempo, enquanto alguns dos meus preferidos que sobraram, como os de Dragon Ball e Pokémon, ficaram guardados no armário. Porém, ali por volta dos meus 15 anos, a chama foi reacesa quando eu vi uma linda coleção de Marvel Legends de um amigo meu. A vontade de ter bonecos voltou, mas dessa vez não era pra brincar, e sim pra exibir nas prateleiras. Na mesma época, eu comecei a frequentar eventos de anime, e nesses eventos eu voltei a comprar alguns bonequinhos. Essa nova fase da coleção se manteve sem foco, e eu comprava figuras aleatórias dos personagens de que eu gostava, independentemente da escala ou da marca. Porém, eu fiquei mais criterioso com a qualidade delas, e comecei a comprar somente figuras originais. Minha prateleira passou a ser composta por alguns sobreviventes da minha infância que ainda estavam bem conservados, misturados com as minhas novas aquisições. Aliás, foi nessa época que eu finalmente consegui comprar meu primeiro boneco de Tekken, que foi esse Heihachi do Tekken 5. Pela primeira vez, eu tive meu personagem preferido do meu jogo preferido imortalizado em plástico. Eu dei uma pesquisada sobre ele e conheci os outros bonecos de Tekken que existiam, mas era muito difícil achar eles no Brasil, então por mais que eu quisesse, eu não foquei em fazer uma coleção de figuras do Tekken. Além disso, eu ainda não comprava bonecos como um hábito, era mais uma coisa que eu fazia nos eventos mesmo. Mas quando eu terminei o ensino médio, eu tive o privilégio de passar alguns meses morando fora do Brasil, e aí sim o hábito começou. Na cidade onde eu morava, tinha algumas lojas de colecionáveis voltadas para um público mais velho, e eu passei a visitar essas lojas com frequência. Com isso, eu conheci melhor o mundo dos colecionadores e as marcas voltadas para esse público, como o DC Direct, NECA, Marvel Select e muitas outras. Nessa brincadeira, eu acabei voltando para o Brasil com algumas adições à minha coleção, e passei a comprar bonecos mais frequentemente por aqui também. Durante a faculdade, eu já comprava bonecos com uma frequência um pouco maior, aproveitando viagens, promoções que eu via em lojas físicas e as Black Fridays das lojas online. Com isso, eu acabei me interessando por canais de reviews de figuras, como Sharimus Prime, Diego HDM e o Anthony's Customs. E até aí tudo bem, eu ficava vendo os reviews mesmo quando eu não tinha intenção nenhuma de comprar as figuras que eles estavam analisando, mas tudo mudou quando eu vi pela primeira vez um personagem de Dragon Ball da SH Figuarts. A SH Figuarts é uma linha de bonecos articulados em escala 1:12 da Bandai, que começou com personagens do Kamen Rider em 2008 e se expandiu para outros tokusatsus, animes, jogos, filmes e até celebridades. A linha de Dragon Ball da SH Figuarts começou em 2009 e está de pé até hoje, sendo a principal linha de bonecos articulados de Dragon Ball. Ou seja, ela uniu tudo o que eu queria, muitas articulações, esculturas e pinturas bem feitas e os personagens do meu mangá preferido, tudo isso no mesmo tamanho que eu já gostava desde pequeno. Tanto que se você for comparar, os Figuarts e o Super Battle Collection são bem compatíveis em escala. Em 2017, eu comprei meu primeiro Figuarts de Dragon Ball, que foi esse Vegeta que estava em promoção na época, e que me agradou tanto pela sua qualidade, quanto pela facilidade de fazer poses diferentes sem que ele caísse, o que me fez querer explorar mais a linha. Pouco depois, eu já tinha comprado mais Figuarts, inclusive alguns que nem eram de Dragon Ball, mas a paixão veio com tudo em 2018, quando eu comprei esse Nappa, que mesmo sendo um personagem coadjuvante, me surpreendeu tanto pela qualidade do boneco que a partir dali eu passei a me dedicar bem mais à linha. Em 2018, eu estava recém-formado, começando a ganhar e com poucos gastos no dia a dia, então começou a sobrar um dinheirinho que, obviamente, foi convertido em Figuarts de Dragon Ball. E no começo, para evitar perder o controle, eu resolvi focar em comprar somente os principais guerreiros Z e vilões da franquia. Porém, todo mês lançava algum boneco legal, e para melhorar, a Bandai começou a lançar figuras do Dragon Ball clássico, que sempre foi o meu xodó. Além disso, só expor esses bonecos na prateleira não era mais o suficiente, e eu criei o gosto por tirar fotos deles, aproveitando a possibilidade imensa de poses legais que figuras super articuladas trazem. A vontade de tirar fotos ficou tão grande que sempre que um boneco novo chegava, eu já fazia praticamente um book dele. Aliás, se quiserem conferir minhas fotos, sigam o meu Instagram, o vitor.collection. No final de 2018, a coleção de Dragon Ball estava aumentando rapidamente e eu também não resistia a comprar figuras de outras marcas que fossem da mesma escala, como Marvel Legends, Mafex e DC Collectibles. E é lógico que sempre que eu via algo de Tekken, eu comprava também, independentemente da marca.
Em 2 anos, minha coleção cresceu muito, e eu percebi que eu cheguei a um ponto no qual eu tinha quase todos os figuartes de Dragon Ball lançados até então, o que fez meu foco mudar de novo. Eu decidi ir atrás de uma coleção completa, e eu estava pronto para embarcar nessa jornada, até que... Os casos da doença passam de 9.300. The coronavirus pandemic spreads. A Covid-19 já estava em todos os continentes. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Com o início da pandemia, muitas coisas mudaram. O trabalho e o dia a dia em geral ficaram bem mais estressantes, e eu continuei comprando figuras mesmo sem ter o mesmo tempo para poder curtir elas. Além disso, minha desensibilização com os bonecos foi ficando nítida. Quando eu conheci a SH Figuarts, eu me surpreendia a cada nova peça que chegava, enquanto nos últimos anos eu passei a achar esse nível de qualidade normal, talvez até banal demais, especialmente levando em conta o preço das figuras, que dispararam nessa época. Ou seja, eu fiquei mal acostumado igual a um viciado que precisa de drogas cada vez mais potentes para sentir o mesmo barato. Por isso, além de continuar comprando as figuras de Dragon Ball, eu fui atrás de outros sonhos de consumo de outras linhas e até de alguns assuntos mal resolvidos lá da minha infância, como bonecos da Super Battle Collection e até o Duende Verde do filme de 2002. Ainda assim, mesmo com a coleção crescendo e o prazer em comprar diminuindo, o receio de perder os lançamentos era constante, e pela primeira vez eu passei a ter uma espécie de backlog de bonecos. Ou seja, algumas figuras chegavam e iam pra prateleira sem nem passar por toda aquela sessão de fotos, ou pior, iam direto pro armário por falta de espaço na prateleira. Felizmente, eu não cheguei ao nível de gastar dinheiro que eu não tinha, mas estava nítido que com tudo ficando mais caro, não estava mais sobrando tanto para gastar com coisas supérfluas. Mas se tem algo que é ainda mais limitado do que dinheiro, é espaço. Eu não sou do tipo que deixa bonecos nas caixas por medo de desvalorização e eu abro tudo que eu compro, mas eu gosto de guardar as caixas pela sensação de ter os pacotes completinhos e de ter lugares dedicados para guardar os acessórios de cada boneco. Mas por causa disso, minhas prateleiras começaram a lotar e organizar meu armário com as caixas de bonecos virou um eterno jogo de Tetris no qual as linhas nunca desapareciam. Ao longo desses anos mais conturbados, foi caindo a ficha de que minha coleção passou a parecer mais um dever do que uma diversão, e eu comecei a refletir sobre por que eu sentia a necessidade de ter tantas coisas. Qual era o objetivo real da coleção se eu não estava mais conseguindo aproveitá-la direito? Seria ostentar para outros nerds? Ou escapar do mundo real correndo atrás de uma nostalgia sem fim? Nada disso parece ser saudável. Além disso, eu tive que aceitar que querer ter todos os figuarts de Dragon Ball era uma corrida sem fim, já que a Bandai não planeja encerrar a linha tão cedo e está inclusive lançando bem mais bonecos por ano do que quando eu comecei a comprar. Então, eu tive que admitir que eu já estava cruzando a linha entre um colecionador e um acumulador, porque eu comecei a juntar bonecos só pra ter mesmo, com um medo sem sentido de ficar por fora dos lançamentos. E esse é o motivo principal pelo qual eu fiz esse vídeo. Eu quis deixar toda essa jornada de colecionador registrada, tanto para que eu mesmo pudesse entender como eu cheguei a esse nível, quanto para servir de despedida dessa fase da coleção. Hoje eu entendo que não é vergonha nenhuma mudar de objetivo ou desistir de algum projeto, e eu finalmente criei coragem para seguir em frente. É hora de desacelerar, talvez vender algumas figuras que só estavam na coleção fazendo volume e aproveitar melhor aquilo que eu já tenho. Mas acima de tudo, é hora de aprender a não cair mais na armadilha de querer ter todos os bonecos de uma linha de novo. Filho da p...